a beira a ponta branca debaixo do tampa-visão, né, como de um roupão branco. Então a presença do anjo na igreja mesmo, correndo, passando rápido, né, porque a gente não suportaríamos ver a glória, né, do anjo mesmo, nós parar para ver, como vai dizer o próprio Daniel, ele foi desfalecer na sua força, né, porque a glória é tão grande, porque a luz e a presença de Deus, a glória de Deus, se nós contemplar grandemente, nós não suportaríamos. Lembra quando o Senhor vai dizer para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tem pisado é terra santa. Porém, o Moisés temeu olhar, porque era a glória de Deus, né? Tão grande, tão poderosa, que talvez até fulmina, porque você como humano não suportaremos a glória, a luz de Deus resplandecendo sobre nós, né? Também que nós vemos já no concílio laterano, em 1265, decidiu que os anjos eram incorpóreos. Decisão essa acatada pela igreja, por Bíblia. A Bíblia, inteiramente a palavra de Deus, silencia sobre a sua subsistência desses espíritos angélicos. Entretanto, apesar de serem seres espirituais, os anjos podem assumir forma humana, que pode tocar as coisas, bem como ingerir alimentos sólidos, como os 3 anjos, o que apareceram a Abraão no capítulo 18, versículo 1, 18. Então há textos e contextos, né? Há também uma teoria, e a teoria dentro da palavra de Deus vai nos dar uma tese, né? Uma teoria, talvez, que é um fato que talvez tenha é fato ou não é fato, não aconteceu ou não aconteceu, né? Como vai dizer aqui que os anjos, nós aprendemos agora há pouco para confundir a nossa mente, né? Que os anjos não podem ser tocados, mas agora vai dizer aqui em Gênesis, no capítulo 18, versículo 1 ao 18, que ele pôde ser tocado, tinha ossos e alimentava, né? Mas há textos e contextos, e ficamos com a Bíblia, né? Que o anjo não tem corpo, tem alma, né? Não tem alma, e sim tem um espírito, né? Sobre a natureza. Então, semelhante à experiência, teve Ló, seu sobrinho, e vieram os 2 anjos em Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e se com o corpo, com o rosto em terra, né? Então, ficou com eles muito e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez o banquete, como eu citei aqui a parte de Ló. Então são imortais, como espírito puro, imateriais, incorpóreos. Os anjos não estão sujeitos à morte, né? Jesus deixou claro que os anjos não morrem, ao ensinar aos saduceus que os anjos serão semelhantes aos anjos após a sua ressurreição, né? Respondendo, Jesus disse: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem hábitos por digno de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem há de casar, nem se dá em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais os anjos, e os são filho de Deus, sendo filho da natureza. Lucas 20, versículo 35 ao 36.
Então os anjos, como se tem, não se casam, não pode ter filhos, são imortais. Não pode ser tocado, né? São um espírito, tá? Então são seres numerosos. A Sagrada mostra, a Bíblia mostra que os anjos são inumeráveis. A palavra de Deus sempre se refere a eles como sendo multidões, milhões, centenas e milhões, tá? São incontáveis. São Dr. Arnold Clemens, esta palavra, quão vasto é o número deles, somente o sabe cujo nome é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, tá? O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Thomas de Aquino afirmou, estou citando aqui alguns teólogos literários, né, que citam essas passagens, como eu falo nomes de uma pessoa, Thomas de Aquino, né, e outros que eu já citei, deve-se dizer que, portanto, que os anjos, enquanto são substâncias imateriais, continuam uma multidão imensa e superam toda a multidão material. É o que diz Dionísio, multi sit bat, exército supremate, material numerosos, o exército bem-aventurado dos exércitos celestiais, são numerosos, superando a medida apenas restrita de nossos números materiais da humanidade. É a razão disto que tendo Deus a perfeição do universo como a humanidade principal na criação, quanto mais perfeitas são algumas coisas, em tantas maior a abundância de Deus a criou, tá? Vejamos algo testemunho bíblico acerca do número de anjos. Aleluia. Disse, pois, o Senhor veio do sinal e lhe alvoreceu de Sei, resplandece a montanha de Pará. Vês Mariã Santo em sua direita, havia para eles fogo da lei. Em Daniel, no capítulo 33, 2. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, junto a eles, à sua direita e à sua esquerda. 1 Reis, capítulo 22, versículo 29. Casos têm números em seu exército, em Jó, no capítulo 25, e até o versículo 3. Os carros de Deus são imiráveis, milhares, e o Senhor está no meio deles, como sinais do seu santuário. Salmo 68, versículo 17. Quando significa a missionária Diaconisa Márcia, se citando na Bíblia como carro de Deus, simboliza o quê? Simboliza o quê? Nós estamos estudando sobre o quê? Anjo, né? Carro de Deus, né? São milhares. Então, milhares de anjos. Estamos falando de anjo, né? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em seu redor. De Eliseu, capítulo 2, versículo 17. Significa o quê? O missionário Nice? Carro de fogo em redor de Eliseu. Anjo, tá? Anjo. Um rio de fogo manava e a saída diante dele. Milhares. Serviu milhões e milhões. Assistiu diante dele. Assentou-se o juiz
abriram-se o livro em Daniel 7:10. Ao pensar tu que não podia agora orar ao meu Pai, e é ele, e não me daria mais 12 legiões de anjos. Mateus 26:53. Então, perdendo, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Lucas, no capítulo 2, versículo 13. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Milícias também se trata de anjos. Milícias, que é muito, milhares de anjos. Daí o apóstolo João, para nós estar encerrando, daí o apóstolo João admitiu ter visto junto ao trono de Deus milhões, milhares e milhares de anjos ao redor do trono, no capítulo 15, 5, versículo 11. São seres adotados, personalidade de inteligências. Os anjos são seres pessoais, é o que se depende da literatura de Lucas, no capítulo 1, versículo 19, vai citar: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, tá? O texto mostra claramente que esse anjo tinha plena consciência de sua existência e sua personalidade, Eu sou Gabriel e sou celestiano, Faço parte do reino celestial, Aleluia. Também vai dizer o texto mostra claramente que esse anjo tinha plena consciência da sua existência e de sua personalidade. Os anjos são também seres emotivos. Jó 38:7. Possui inestimamente conhecimento e sabedoria. 2 Samuel, no capítulo 14:20. E apesar de serem espíritos, são racionais, prestar adoração inteligente. Salmos 148, verso 2. Contemplaram a face de Deus, entendimento, em Mateus 18:10. São conscientes de suas limitações, Mateus 24:36. Alegra-se quando um pecador se arrepende em seu pecado, Lucas 15:10. Tem ciência de sua inferioridade em relação a Cristo, o Filho de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 4 ao 14. Anelam perscrutar as coisas do reino de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Além disso, são mansos, não retêm ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. São reverentes à atividade mais elevada executadas por eles e a adoração a Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 11. São santos, Apocalipse capítulo 14:10. E leais, apesar da rebelião que houve no céu. Os anjos eleitos permanecem fiel ao Senhor, aleluia, quanto à sua inteligência, e leiam em Daniel no capítulo 10, 14 e Apocalipse 7, 17, aleluia, Então, sem dúvida, os anjos foram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início e sua origem, continuando a se ampliar até o nosso dia. As oportunidades de observação que o anjo tem e as muitas experiências que, nesse sentido, conforme podemos supor, deve ter sido juntamente com a relação diretas da parte de Deus, deve ter se adicionado grandemente ao cúmulo da sua inteligência original.
além de levar a sabedoria e inteligências, os anjos têm vontade própria e poder de decisão. Né? São 10:30, aleluia. Também com a caíste do céu, a estrela da alva, filha da alva. Quem é a estrela da alva? Como foste cortado por terra, que tu derivas as nações, e tu dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quem está se tratando? Mas quem? Deus. Não, Lúcifer, né? Eu subirei ao trono, e no monte da consagração assistirei o soldado do norte, subirei sobre a natureza das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, né? Se trata aqui da rebelião de Lúcifer. E os anjos guardaram seus principados, mas deixarei a sua própria habitação. Reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas capítulo versículo 6. Apesar da sua extraordinária inteligência, os anjos não possuem onisciência, atributo exclusivo de Deus. Eles conhecem os pensamentos do coração. Eles não conhecem os pensamentos do coração, pois esse conhecimento é próprio exclusivo de Deus. Como diz o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso a quem conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. Jeremias 17, 19 e 10. São poderosos, têm elevado poder, conforme a palavra de Deus, bem dizer ao Senhor, vós, o Senhor Jesus, seus poderosa força, que cumpris as suas ordens. Salmo 103, versículo 20, 2 Pedro 2:11, Gênesis capítulo 19, versículo 13, 24 e 25, Lamentações, Jeremias capítulo 4, versículo 6. Na Bíblia, os anjos são chamados de os poderosos e o poder de Deus. Eles são seres celestiais, como já adiantamos, deslocam-se como esponjas velocidade, podendo se transportar do céu à terra instantaneamente, ou apenas tu, que não poderia agora orar o meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos. Mateus capítulo 26, versículo 53. Então, aleluia, vai dizer a palavra de Deus que ensina que os anjos são seres sobre-humanos criados, superior aos homens, tá? Estão superiores aos homens, que o homem mortal, para que se lembres eles, o Filho do Homem, para que não visites, contudo pouco menor que fizeste do que os anjos, e da glória e da honra o coroaste. Salmo 8, versos 4 ao 5, perdão. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra, e coroaste, o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Quanto os anjos, sendo maiores, forem o poder pronunciar contra eles o juízo, blasfemo diante do Senhor. 2 Pedro capítulo 2, 11. No Antigo Testamento destacar pelo menos 3 ações poderosíssimas dos anjos em relação à proteção, à preservação do povo de Deus. Como relação do castigo de Davi,
um anjo destruiu 70.000 pessoas em Israel em 3 dias. Segundo Samuel, no capítulo 24, versículo 15 a 16, já com o missionário Anísio. Uma única noite, um anjo só destruiu 185.000 soldados do exército do orgulhoso rei da Síria. Segundo Samuel, um anjo só. Aleluia, aleluia, aleluia. No exército da Síria. Segundo Reis, no capítulo 19, versículo 35 a 36. Somente um anjo destruiu 185.000 pessoas de um exército da Síria, na luta que requereu muita resistência espiritual. Daniel foi consolado e confortado pelo anjo que lhe apareceu, ao qual ele revelou que o arcanjo Miguel veio ajudá-lo. Daniel, no capítulo 10, versículo 12. Também quando Gabriel ficou preso diante da Pérsia, e também da Grécia, e Gabriel veio e socorrer, devido à oração, que vai dizer: eu vim só por causa da sua oração, Daniel, Então, vai dizer também, no Novo Testamento, menciona-se extraordinária manifestação do poder dos anjos na ressurreição de Cristo, Mateus 28, 2, também quando ali no sepulcro, que vai falar com as mulheres, o anjo se apresenta: o que você veio buscar, que ressuscitou aos meus dos mortos. Também na libertação dos apóstolos Pedro da prisão, e de João da prisão, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, 19 e 20, na futura prisão de Satanás, no capítulo 20, no versículo 1 ao 3. Então vai dizer que o próprio anjo do Senhor vai entrar na prisão de Pedro, capítulo 12, também não está citado aqui, quando em Cesaré todo mundo orava. Também na prisão de Satanás, no capítulo 20, no versículo 1 ao 3, além de dotado de poder, constituído o exército de Deus, com uma horte de heróis poderosos, está sempre pronta para fazer o que o Senhor mandar. Então eles são submissos ao Senhor, como a gente aprendemos em Salmo, no capítulo 3, versículo 20, Colossenses capítulo 1, também os 16, Efésios 1, 21, 3, 10, Hebreus 1, 14. Os anjos ele veio para servir a Deus, ser submisso a Deus, enquanto os anjos maus são o exército de Satanás, empenhado a destruir a obra do Senhor. Tudo que Deus fez, ele quer destruir. Somente aleluia, a humanidade, que é a vossa imagem semelhante de Cristo. Então ele quer destruir desde o começo, como uma serpente, para induzir a Eva, induzir Adão. Também eu quero dizer que também em Lucas 11, 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9, 1 Pedro 5, 8. Categoria de anjos. Então a categoria de anjos, os anjos têm as suas categorias. Então vai dizer que os anjos, a tradição pós-bíblica popular é também da racínica entre os judeus, e dos comentários patrísticas sugerem ideias demonstrantes quanto à hierarquia entre os anjos. Fala-se de 9 grupos, resultando dos 5 classes citadas pelo apóstolo Paulo, que vai dizer primeiro aqui que é principado, poder, potestade, domínio e trono. Efésios capítulo 1, versículo 21, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mais anjos, arcanjos, querubins, serafins. A segunda tradição foi de Cirilo, em Jerusalém. O primeiro introduzia estas concepções de angelologias na teologia cristã do Oriente. Indica que no Ocidente, por Gregório Magno, quando a Bíblia Sagrada se refere principado, em Efésios capítulo 3, versículo 10, potestade, Colossenses 2, 10, mais diversificações dos níveis de autoridade existida pelos seres angelicais. Neste
Nesse particular, optando pela divisão clássica do conteúdo pentecostal, os anjos são seres espirituais criados, dotados, apurado, juízo moral, alta inteligência, porém desprovido de corpo físico. Em Salmos 3:20, Hebreus 2:20, Mateus 28:2, Salmo 8:5. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 3 anjos: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Miguel, Gabriel e Lúcifer. Miguel, o arcanjo; Gabriel, o mensageiro; e Lúcifer, né, que é um anjo caído, ou Satanás, ou Belial, né? Este último, como ressalva de por causa dos seus terríveis e inominável pecado de rebelião contra Deus, tornou-se Satanás. E ele discorreremos o tratamento demológicos. Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus ou herói de Deus. Então Gabriel significa homem de Deus, herói de Deus. Repita comigo: Gabriel significa homem de Deus ou herói de Deus. Significa também poderoso, enviado, que o nome sugere, a palavra de Deus. Não menciona Gabriel como arcanjo, como há distorções. Alguns dizem que Gabriel é arcanjo, mas Gabriel, ele é um mensageiro celestial, né, que deixa bem embasado, né, na Bíblia. Ele aparece na Sagrada Escritura 4 vezes como porta-voz de Deus, ou revelar o propósito divino. A primeira menção a Gabriel encontra-se registrada em Daniel 8, versículo 15 até o 27, em que fala ao profeta Daniel a respeito do fim dos tempos, né? A segunda diz respeito à grandiosa revelação escatológica, a 70 semana profética, consentemente a Israel. Em Daniel capítulo 9, no capítulo 9, a terceira trata do seu aparecimento no sacerdote Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar a esta alegre a novas, né? Se trata do nascimento de João o Batista. Lucas 1, capítulo 19. A quarta ocupa-se do anúncio do nascimento de Jesus a Maria, né? Que se apresenta Gabriel diante de Maria. No 6º mês foi Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 27. Arcanjo, a palavra arcanjo significa anjo principal. O prefixo arche sugere tratar-se de um anjo-chefe, principal ou poderoso. Na Bíblia Sagrada, mais precisamente em Judas, no versículo 9, em 1 Timóteo, Tessalonicenses 4,16, parece a menção apenas um arcanjo. Se trata de Miguel. Miguel, seu nome em hebraico, que é quem é como é Deus. Então Miguel é conhecido quem é como Deus, né? Talvez para representar uma resposta a Lúcifer, cujo coração se louvou, dizendo: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Assim Miguel acrescido do vocábulo arcanjo em Judas 9, denota nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus, né? Porém, aqui é Judas, versículo 9. Na escritura de Miguel é escrito como Miguel o arcanjo, em Judas 9.
o líder das hostes angelicais, com conflito com Satanás e seu anjo mau. Significa em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Um dos primeiros príncipes, Daniel 10, 13. O vosso príncipe, Daniel 10, 21. O grande príncipe, defensor dos filhos do povo, do seu povo. Daniel 12, 1. O querubim origina em hebraico, cujo significado é guardar, cobrir. Chegamos aonde? Cobrir. Parece os querubins constituir uma categoria ainda mais elevada de anjos, relacionado com propósito retributos e redentores de Deus para com o homem. Em Gênesis 3, 24. Êxodo capítulo 25 ao 22. No hebraico, querubim em vocábulo correlatos como um verbo, cadiano, significado, bendizer, louvais, adorais. Querubins são diretamente ligados à santidade de Deus e sua adoração. Apresenta aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, 20, 22, 26, 31, número 7 ao 8, 9, e também 2 Samuel 6, 2, 1 Reis, no capítulo 6, versículo 29, 32, também no capítulo 7, 29, 2 Reis, capítulo 19, 15, 1 Crônica 13, 16, Salmo 80, verso 1, Salmo 99, verso 1, Isaías, capítulo 17, 16, Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, 26, capítulo 9, 3, capítulo 10, versículo 1 ao 22, capítulo 11, versículo 11 ao 22. Aleluia. Também vai tratar também, como são muitos versículos, como eu disse, não tem como estar fazendo menções da leitura, mas os irmãos aí se interagem, aleluia, nas aulas. Também vai estar sendo postado no YouTube, e os irmãos se interagem para que possa estar trazendo a menção em lembrança do estudo. Também vai se mencionar, os querubins são escritos como tendo rosto de leão, de homem, de boi, de águia, afirmou. Isso sugere que representa uma perfeição de criatura, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia, semelhante ao que o boi presta. Tal simbolismo relacionado imediatamente como as criaturas viventes da visão de João.